Olá pessoal, estamos aqui novamente. Eu sou o professor de Língua Portuguesa e Redação Felipe Firmino, do Preparatório Proevidência Concursos, e iremos continuar a nossa aula sobre texto dissertativo argumentativo. Entraremos hoje na segunda etapa do texto dissertativo da redação, que é o desenvolvimento. Teremos a aula 1 e a aula 2. Bora lá? Primeiramente, aí, vamos conceituar o que é o desenvolvimento na redação. O desenvolvimento consiste numa parte puramente argumentativa do texto. Ele é organizado, primeiramente, por meio de parágrafos. Para o texto dissertativo argumentativo, para uma redação de aproximadamente 30 linhas, nós padronizamos que o desenvolvimento ele apresente até 2 parágrafos. Na verdade, de 2 a 3 parágrafos, mas 2 está ótimo, está excelente. O desenvolvimento é uma abordagem argumentativa. O que seria isso? É uma parte de fundamentação do que nós chamamos de tese. Lembrando aí, olha, na primeira aula sobre introdução, a tese é a nossa ideia central, a tese ela é construída, ela é elaborada na introdução. Então, lá na introdução, no segundo período, eu apresento para a banca, eu apresento para o leitor os argumentos que serão fundamentados, que serão desenvolvidos. Como o desenvolvimento apresenta 2 parágrafos, então eu terei que fundamentar 2 argumentos. E lembrando, quando eu falo em argumentos, eu falo em fundamentação. Os argumentos são tópicos frasais, os quais são criados mediante a reflexão sobre o tema. E nós vimos que a melhor maneira de refletir sobre o tema é transformar o tema em uma pergunta, em uma frase interrogativa direta. As respostas que vierem, que surgirem dessa reflexão, são o que eu chamo de tópicos frasais, é o que eu chamo de argumentos. Tá bom? Os argumentos, eles trazem o corpo, eles trazem, o fundamento do texto dissertativo. Geralmente, uma das principais características dos argumentos é que eles tenham aí, olha, geralmente 18 linhas. Então eu tenho 18 linhas para fundamentar o meu texto dissertativo argumentativo. E dependendo do tipo de tema, dependendo do tipo de construção da introdução, eu posso ter um tipo, de técnica, de forma de construir o desenvolvimento. Como assim? Imaginemos que eu tenha um tema que trabalhe, um assunto polêmico. Então, lá na construção da introdução, eu vou apresentar o que eu chamo de argumentos prós e contras. O tema polêmico, ele divide opiniões. Então, é muito interessante que o candidato, ele crie argumentos a favor e argumentos contrários na introdução. Trazendo esses argumentos aqui para o desenvolvimento, em um parágrafo eu terei argumentos a favor. Em outro parágrafo eu terei argumentos contrários. Então, para esse tipo de assunto, para esse tipo de tema, eu tenho uma forma de construção do meu desenvolvimento. Agora, imaginemos que nós tenhamos um tema
que faz uma abordagem de um problema social, que pode ser da esfera política, econômica, da esfera da área de segurança, educação. Para estes tipos de temas, eu tenho também uma forma específica de elaborar o desenvolvimento. Eu construiria um desenvolvimento por meio, de causas e consequências. Então, em um parágrafo do desenvolvimento, eu trabalho as causas daquele problema. No outro parágrafo, eu vou abordar as consequências daquele problema. E ao final, na conclusão, eu posso fazer até uma proposta de solução para solucionar o problema que foi apresentado. Então, é uma abordagem argumentativa sobre o tema. Argumentar nada mais é que convencer por meio de fundamentos, ou seja, por meio de exemplos, por meio de informações, por meio de dados estatísticos, por meio de citações. Esses são os meus elementos para fundamentar, para comprovar a minha tese que eu construí na introdução. Tá bom? Temos aqui o que nós chamamos do nosso esqueleto dissertativo. O esqueleto dissertativo, nós fizemos uma aula, tá aí gravado uma aula própria sobre o esqueleto dissertativo aqui do preparatório. Ele consiste em uma estrutura, um modelo dissertativo para que o candidato possa ganhar tempo, diminuir o tempo na elaboração do texto dissertativo e para que ele já tenha as técnicas de produção textual na hora da prova. Aqui, olha, nós temos uma parte do esqueleto que está envolvida no desenvolvimento. Temos desenvolvimento 1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E temos o desenvolvimento 2, que é o segundo parágrafo. Segundo parágrafo do desenvolvimento. A estrutura interna do desenvolvimento consiste em construir, em elaborar 3 períodos. No primeiro período, consiste no que nós chamamos de ideia núcleo. A ideia núcleo é quando você apresenta de forma desenvolvida o primeiro argumento construído aqui na tese, construído na introdução. Após a apresentação dessa ideia núcleo, você terá que construir o que nós chamamos de ideias secundárias. As ideias secundárias é a fundamentação do argumento. É a fundamentação daquele tópico frasal que você apresentou no período anterior. Após feita essa fundamentação, a gente inicia o nosso terceiro período, que é chamado de conclusão. Mas fique em mente que a gente chama ele de fechamento. Por que fechamento? É o momento que a gente vai encerrar, vai fazer, aquelas considerações finais apenas daquele argumento trabalhado no parágrafo. Então, se eu tenho 2 argumentos, eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo com 3 períodos. Cada período com a sua respectiva função. Então, eu apresento o assunto, eu falo sobre ele, eu desenvolvo ideias secundárias e eu concluo, eu faço um fechamento daquele argumento. E aí o esqueleto dissertativo, ele traz para você já o modelo, o molde, a estrutura desses parágrafos do desenvolvimento.
Então ele iniciaria assim, olha, em uma primeira análise, vírgula, você vai e escreve o argumento que você utilizou na introdução. Lembrando que entre um período e o outro período, eu sempre conecto por meio de um elemento coesivo. No esqueleto eu trouxe para você, sob essa ótica, vírgula, o elemento coesivo iniciando o período, após ele, lembre-se, você tem que fazer a utilização da vírgula. Então, sob essa ótica, vírgula, e faço a minha fundamentação. A ideia secundária, ela é mais extensa, porque ela é uma abordagem crítica da ideia núcleo. E aí eu vou para o terceiro período. Inicio com um elemento coesivo de finalização, de conclusão. Ali nós utilizamos assim, vírgula, e faz o fechamento do parágrafo, né? Encerra-se aquele assunto, aquele tópico frasal que foi abordado. No segundo parágrafo do desenvolvimento, o que muda são poucas coisas. Se aqui é em primeira análise, eu começo o parágrafo em segunda análise. Se tivesse um terceiro parágrafo, em terceira análise. Então, em segunda análise, apresento o segundo argumento, o argumento 2. Após isso, eu inicio o segundo período com elemento coesivo. Além disso, vírgula, e eu faço a fundamentação, né? Eu desenvolvo aquele argumento 2. E no terceiro período, eu venho novamente com um elemento coesivo que dá uma ideia de conclusão, uma ideia de fechamento. Por exemplo, ali, olha, dessa forma, vírgula, e faço o fechamento daquele argumento. Né? Dessa forma, eu construo os dois parágrafos do desenvolvimento. Lembrando que, né, os parágrafos do desenvolvimento, por ser o corpo do texto dissertativo, eles têm em média entre 14 e 18 linhas. 14 e 18 linhas. Vimos lá que uma boa introdução é entre 5 a 7 linhas. Tá vendo? Estamos chegando próximo aí das 30 linhas do texto dissertativo argumentativo. Né? Direto, alunos me perguntam, qual que é o número mínimo de linhas para a produção do texto dissertativo? As bancas, elas não trabalham com o número de linhas, elas trabalham com o número de palavras, que é no mínimo 120 palavras, via de regra 120 palavras. Porém, 120 palavras, dentro da estrutura que nós trabalhamos, né, a gente nem faz esse direcionamento. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, dentro do esqueleto dissertativo, ele vai ter algo em torno de 26 a 28 linhas. Então, vai passar aí bastante das 120 palavras, que é o mínimo que as bancas pedem para o candidato. Tá bom? Estrutura do desenvolvimento. Então aqui, olha, está sendo apresentado para vocês, né, a denominação, a nomeação dos 3 períodos que compõem o parágrafo do desenvolvimento. Então, no primeiro período, eu tenho o que eu chamo de ideia núcleo, né, que é a ideia central daquele parágrafo. No segundo período, eu tenho o que nós chamamos de ideias secundárias, que é aquela abordagem crítica relacionada à ideia núcleo. E o terceiro período, chamado de conclusão ou fechamento, que vem fazer um encerramento daquele assunto, né, da ideia núcleo e da ideia secundária. Tranquilo? Então, dentro do parágrafo, eu faço a abordagem apenas de um tópico frasal. Eu apresento, eu desenvolvo, eu concluo. Lembrando que eu sempre construo períodos curtos. Eu não faço períodos longos. Períodos longos são cansativos. Ter o domínio ali, né, de
de linkar as orações, pode fazer com que o candidato acabe deixando aquele parágrafo, né, ou aquele período incoerente, confuso. Então, sempre opte por criar períodos simples, tá bom? Ou seja, períodos curtos. Tranquilo? Então, vamos, né, colocar a mão na massa. Percebam aqui que eu tenho um tema dado aí por uma banca. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos. Então, me deparei com esse tema. Lá, naqueles 5 passos que antecedem a construção da introdução, um passo muito importante é o que nós chamamos de tempestade de ideias. O que é a tempestade de ideias? É você pegar o tema e transformá-lo em pergunta, porque as respostas da pergunta eu irei transformar nos meus argumentos. Então, olha, para fazer uma pergunta, eu uso esse pronome interrogativo aqui. Por quê? Porque, chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Porque, apesar dessa evolução milenar, ainda possuímos problemas que persistem, problemas endêmicos no seio da sociedade. E aí eu vou reservar o que eu chamo de 10 minutos para refletir. Tranquilo? E a melhor forma é colocar o porquê, né? Esse advérbio aqui, interrogativo. Tranquilo? E aí, olha, eu faço o argumento 1, eu coloco lá, olha, argumento 2 e vou refletir. O homem ainda não conseguiu resolver, né, problemas que preocupam a todos. Eu consigo comprovar isso por quê? Porque nós temos populações em várias partes do mundo na miséria. Seria o meu argumento. Completamente aí, né, em completa miséria. O homem ainda não conseguiu resolver, né, esses problemas que assolam o seio da sociedade, porque ainda nós temos o quê? Os constantes conflitos armados, quer, né, dentro do próprio país, quer esses conflitos de modo internacional, de maneira internacional. Então, eu criei 2 argumentos, eu construí a minha tese, a minha ideia central, para fazer uma abordagem argumentativa, né, para fundamentar a minha ideia central relacionada ao tema. Tranquilo? Então, cada argumento desse, eu irei trabalhar em um parágrafo. Lembrando que neste parágrafo eu terei 3 períodos. Primeiro período aí, olha, ideia, núcleo, que nada mais é que você apresentar mais de forma desenvolvida esse argumento que apareceu um pouco abstrato na introdução, na construção da tese. E aí, seguindo, né, a estrutura, seguindo o modelo, o molde do nosso esqueleto dissertativo, eu faço o primeiro período da
do primeiro parágrafo do desenvolvimento, o que eu chamo de ideia núcleo, né? A ideia central daquele parágrafo. Olha que bacana. Em uma primeira análise, já veio para gente. Agora eu vou pegar esse tópicozinho aqui e eu vou desenvolvê-lo. E como que eu vou desenvolvê-lo? Ampliando informações, mas informações, claro, relacionadas ao argumento. Então, olha lá, em uma primeira análise, embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas mal distribuídas, encontram-se legiões de populações famintas. Então, olha, legiões de populações famintas imersas em completa miséria em pontos específicos da Terra. Está relacionado com isso aqui, olha, populações na miséria. E aí, essa informação é a minha ideia núcleo, está dentro do meu período. Que, né, apesar das riquezas incontáveis que nós possuímos, ainda há pessoas em várias partes do mundo, sobretudo do continente africano, né, é um conhecimento aí geral, mergulhadas aí, imersas em completa miséria. Só que aí eu apenas apresentei uma informação. O que eu preciso agora? Eu preciso fundamentar, eu preciso dar exemplo. Onde nós temos isso? Isso ocorre porque essas são o que eu chamo de ideias secundárias. É a fundamentação aqui, olha, da ideia núcleo, que é populações imersas em completa miséria. E aí eu tenho o meu segundo período do desenvolvimento. A ideia secundária, geralmente, ela trabalha com exemplos, com dados estatísticos, com citações, com informações que eu chamo de informações relevantes sobre aquele tópico frasal contido dentro da ideia núcleo. Então, vamos fundamentar, vamos falar sobre esse tópico frasal. Olha lá, primeira coisa, de um período para o outro, sempre utilizo um elemento coesivo, né? Então, sendo assim, dando uma progressão textual. Olha, comecei com ele no período, coloca uma vírgula, tá bom? Então, sendo assim, nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, tá vendo? Eu estou fundamentando, eu estou trazendo para você um dado. Então, em certas regiões da África, tomadas de grande pobreza, verifica-se a falência desmedida da solidariedade humana e da colaboração entre as nações, a fim de transformar essa endêmica realidade, né? Essa realidade aí podre, essa realidade aí que é quase um câncer para as pessoas. Fundamentei a ideia núcleo, eu mostrei para você onde ocorre, né? Dei um exemplo aí do continente africano e, além disso, o porquê que ocorre isso lá, né? Que é devido à falência, à carência, à inércia de solidariedade humana, né? Em prol aí dos mais necessitados, né? Dos menos favorecidos. Ideias secundárias. Então, após apresentar, após desenvolver, resta apenas uma coisa para mim, que é encerrar este assunto, que é apenas fazer um fechamento daquele parágrafo. Isso aí eu chamo de terceiro período. Então, o terceiro período são as suas considerações finais sobre aquele assunto dentro do parágrafo. Então, ele é um encerramento, ele é um fechamento das ideias que estão contidas naquele parágrafo.
Assim, olha, elemento coesivo, iniciando o período, vírgula. Então, assim, embora seja visível a enorme quantidade de recursos existentes, né, de forma superficial, aqui estou fazendo alusão ao primeiro período do parágrafo. Enquanto não houver a promoção da solidariedade humana, opa, essa partezinha foi abordada, né, estou fazendo uma alusão superficial ao segundo período do parágrafo. Existirão pessoas vivendo na mais terrível e degradante miséria. E aí eu estou encerrando o assunto. Finalizei o parágrafo. Então apresentei uma ideia relacionada, né, a o homem ainda não conseguir resolver problemas que afetam a todos. Dei exemplos e finalizei. Esta é a estrutura que eu chamo até de uma estrutura canônica do parágrafo. Você apresenta o assunto, você fala sobre ele, você encerra o assunto. Apresenta, desenvolve, conclui. Apresenta, desenvolve, conclui. Tranquilo? E aí o nosso parágrafo ficaria assim. Vou fazer uma rápida leitura do parágrafo, do primeiro parágrafo do texto, tá bom? Então, em uma primeira análise, embora o planeta disponha de recursos incalculáveis, estas mal distribuídas, encontram-se legiões de populações famintas, imersas em completa miséria em pontos específicos da Terra. Sendo assim, nos países do terceiro mundo, como em certas regiões da África, tomadas de grande pobreza, verifica-se a falência desmedida da solidariedade humana e da colaboração entre as nações, a fim de transformar essa endêmica realidade. Assim, não obstante seja visível a enorme quantidade de riquezas existentes, enquanto não houver a promoção da solidariedade humana, existirão pessoas vivendo na mais terrível e degradante miséria. Então aqui eu tenho a composição dos 3 períodos, os quais dão forma, os quais dão identidade ao primeiro parágrafo do texto dissertativo. Tranquilo? Então, 3 períodos: ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. Todo parágrafo do desenvolvimento, ele tem que apresentar esta estrutura. Tranquilo? E aí depois que a gente consegue compreender esses 3 períodos, para fazer o segundo parágrafo, eu tenho que modificar apenas algumas coisas. Primeiro, o argumento. O esqueleto dissertativo, ele já traz para você o molde, ele já traz para você a estrutura. Então, olha lá, temos ali o segundo argumento: conflitos armados internacionais. Então, conflitos armados pelo mundo, né? Estamos vivendo aí, né, uma era de grandes conflitos armados entre os países aí, países de primeiro mundo, países de terceiro mundo. É um problema milenar. É um problema que, apesar da evolução, ele ainda persiste. Então, vamos falar sobre ele. Primeira coisa, ideia núcleo. Mantém-se a mesma estrutura: ideia núcleo, primeiro período; ideia secundária, segundo período; conclusão, terceiro período. Vamos para a ideia núcleo. Em uma segunda análise, olha, no primeiro parágrafo era em uma primeira análise, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Segundo parágrafo do desenvolvimento, em uma segunda análise. Então, em uma segunda análise, tornou-se contumaz as notícias da formação dos conflitos armados internacionais, sobretudo devido a divergências ideológicas, políticas e de interesses econômicos.
Então, peguei aquela ideia núcleo, conflitos armados e desenvolvi. Mas o tópico frasal está aqui, olha. Conflitos armados internacionais. Tá bom? O esqueleto, ele já traz para mim, né, o termo para iniciar o parágrafo do desenvolvimento. Basta apenas que eu amplie este tópico frasal. Tá bom? Então, primeiro período, ideia, núcleo. Segundo período, né, as ideias secundárias. Então, eu começo o segundo período sempre conectando por meio de um elemento coesivo. Elemento este que, se iniciar o período, após ele eu tenho que utilizar a vírgula. Não esqueça isso, senão você irá perder ponto lá naquele critériozinho gramatical, né, de pontuação, tá bom? Uso da vírgula. Sob essa ótica, segundo a ONU, usei uma sigla. Imediatamente, se essa sigla aparecer pela primeira vez no texto dissertativo, eu tenho que explicar. Ah, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é a ONU. Mas eu tenho que facilitar para o leitor, né? É a minha obrigação explicar a sigla. Então, ONU, Organização das Nações Unidas. Existem cerca de 30 regiões no mundo com a presença de conflitos armados, sendo a maior parte desses conflitos envolvendo disputas de territórios, incluindo ainda as diversas motivações, como diferenças étnicas, religiosas e a busca incessante, né, por recursos naturais. É só a gente fazer refletir um pouco aí sobre a história. Vimos diversos conflitos aí que, na verdade, tinham por interesse os tais aí recursos naturais. Por exemplo, o petróleo. Tranquilo? Então, eu fundamentei. Fundamentei o quê? A minha ideia núcleo. Vou para o terceiro período, que é apenas uma finalização, né? De forma superficial, eu faço a abordagem ali, né? Do primeiro e do segundo período. Dessa forma, o esqueleto traz para você o elemento aí, né, coesivo de conclusão, de fechamento. Então, dessa forma, enquanto houver a persistência de tais conflitos armados, lembra, foi falado de modo superficial no primeiro período, principalmente por motivos fúteis, falado no segundo período. Cada vez mais o homem encontrar-se-á preso em um retrocesso socio-humanitário milenar. E encerro aquele assunto do parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, eu apresento, eu desenvolvo, eu concluo. Tranquilo? E aí, pessoal, você tem que ter em mente o seguinte: esta estrutura, ela exige que você mecanize sua produção textual. E para mecanizar a produção textual, você tem que praticar, você tem que abordar vários temas. Ao final desse slide, eu deixei alguns temas para que você crie argumentos e que você construa os 2 parágrafos do desenvolvimento dentro da estrutura dissertativa de 3 períodos. Ideia núcleo, ideia secundária e a conclusão. Então, olha, o parágrafo ficaria assim. Vou fazer uma rápida leitura para vocês. Em uma segunda análise, tornou-se quanto mais as notícias da formação dos conflitos armados internacionais, sobretudo devido a divergências ideológicas, políticas e de interesses econômicos. Segundo período, sob essa ótica, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, existem cerca de 30 regiões no mundo com a presença de conflitos armados, sendo a maior parte desses envolvendo disputas de território, incluindo ainda a diversas motivações, como divergências étnicas, religiosas e a busca por recursos naturais. Dessa forma, enquanto houver a persistência de tais conflitos armados,
principalmente por motivos fúteis, cada vez mais o homem encontrar-se-á em um retrocesso sócio-humanitário milenar. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Ideia núcleo, ideia secundária e conclusão. Nós temos que mentalizar, nós temos que mecanizar a construção do parágrafo tendo essa separação. Por quê? Porque o corretor da banca, ele vai buscar essa estrutura dentro do seu parágrafo. Tá bom? E aí, antes da gente finalizar a aula de hoje, eu enumerei para vocês, né, alguns tópicozinhos ali, olha, do que nós devemos evitar inserir em um desenvolvimento. Vimos que o desenvolvimento, os dois parágrafos de desenvolvimento, eles têm entre 14 e 18 linhas. Eles são o corpo do texto dissertativo. É a purificação dos argumentos. É a parte de desenvolver, de fundamentar, de citar exemplos. Primeira coisa, a repetição. A repetição ela ocorre principalmente quando o candidato ele não cria argumentos distintos. Então ele começa a falar em um parágrafo, né, ou até dentro do parágrafo, nos períodos, sobre o mesmo assunto. Isso torna o seu texto redundante. Por isso, crie dois argumentos distintos um do outro, mas que ambos tenham uma grande afinidade com o tema, para evitar a repetição, essa redundância. Escrever pormenorizando, ou seja, né, com aquela finalidade descritiva. Isso é cansativo para quem está recebendo a informação. Lembre que você constrói períodos curtos com informações objetivas, claras, né? A pormenorização, ela está muito relacionada à tipologia textual descritiva, em que você tem um objeto e você vai nos mínimos detalhes trazendo todas as informações sobre ele. Ela não se encaixa muito bem dentro do texto dissertativo argumentativo, né? Ele é direto, a informação ela é objetiva. Exemplos extremamente excessivos, aí entra naquilo que eu falei, construção de períodos curtos. Períodos longos, com várias informações, deixa a leitura desagradável. A leitura ela fica cansativa, fica pesada para quem está recebendo aquele texto. E além disso, lá na reflexão, naquele, né? Lembra que eu até brinquei? Vamos construir um quadradinho. Dentro deste quadradinho, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar os tópicos frasais oriundos da reflexão sobre o tema, porque eu vou construir uma tese. Então, esses argumentos, esses exemplos, essas ideias secundárias não podem ser fracas. Tem que ter uma nítida relação com o tema. Senão você vai perder muito ponto no seu texto dissertativo. E além disso, tem que estar dentro de um quê? De uma interpretação sobre o assunto, ou seja, dentro do contexto. No desenvolvimento, um desenvolvimento fraco, um desenvolvimento descontextualizado, um desenvolvimento repetitivo, um desenvolvimento extremamente longo, cansativo, ele interfere significativamente no seu texto dissertativo, na nota do seu texto dissertativo. Tá bom? Então, fiquem muito atentos, né, e evite construir desenvolvimentos neste exemplo. Tranquilo? E aí, pessoal, finalizando aí essa aula 1 sobre desenvolvimento do texto dissertativo, nós temos aqui, olha, 5 temas,
São aqueles mesmos temas lá de construindo a introdução. Para que você possa criar 2 argumentos sobre eles e criar os parágrafos do desenvolvimento. Volto a falar. A redação só há um caminho, é a prática. Então, pratiquem, façam parágrafos de desenvolvimento para mecanizar a estrutura do seu texto dissertativo e, claro, conseguir sua aprovação, mandar aí super bem na redação. Nos encontramos na aula 2, que iremos falar, dos tipos de desenvolvimento, de acordo com a introdução que você construiu, linkando aí ao tema apresentado pela banca. Um forte abraço a todos, até a próxima aula. Tamo junto!